Alô, alunos, alô, alunas, bem-vindo, bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo. Vou começar aqui confessando uma coisa. Essa já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Pensa no cara cansado. As outras duas vezes eu terminei de gravar, só que ao terminar apertei no botão errado e acabou que não gravou. Gente. Olha só, perdoem vocês se vocês por acaso estejam ouvindo um pagodão aí do fundo. O meu vizinho aqui hoje ele está bastante animado e como eu sou um rapaz muito diplomático, não gosto de confusão, não gosto de briga, eu decidi deixar por isso mesmo. Então, peço desde já desculpa aí por esse som que está vazando aí pelo microfone, provavelmente, né? Bom, gente, eu me chamo Francisco, mais conhecido como Chico, tá? E hoje nós vamos resolver atividades, tá? Então, olha só, antes de tudo, qualquer dúvida, se você quiser entrar em contato comigo, só entrar por esse número aí, WhatsApp, tá? Assim, estarei lá ajudando a vocês em qualquer dúvida de português, redação, vocês sabem, né? Então, vamos lá para nossa atividade, mas antes de tudo, eu queria muito fazer uma pequena revisão, sabe? Retomar alguns elementos, né, do que é os pronomes relativos. Então, vamos fazer uma revisão rapidinho? Vamos. Olha só, galera, na semana passada nós tínhamos visto, né, que nós estávamos estudando orações subordinadas, não é? Bom, há basicamente três tipos de orações subordinadas: substantiva, adjetiva e adverbiais, né? Nós já finalizamos as substantivas, né? E nós estávamos a caminho das adjetivas. Só, como eu havia dito, que para entender, para compreender as orações subordinadas adjetivas, é importantíssimo, é fundamental ter pelo menos uma base, né? Entender um pouquinho do que são pronomes relativos, né? Por que isso, Chicote? Porque as adjetivas sempre vão ter como base, né, os pronomes relativos, né? Elas sempre vão ser introduzidas pelos pronomes relativos, né? Então, dito isso, eu falei basicamente o que é pronome, né, que tem aquela função de substituir ou acompanhar o substantivo. Então é fundamental, é importantíssimo para a sua redação, é importantíssimo também, né, como conhecimento gramatical de português. Então, olha esse exemplo. Chicote apresentou uma aula nesse início da semana. Ele é o professor do Colégio Edificar. Então, perceba aí que ele está retomando Chicote. Então, perceba aí que ele é um pronome, né? Então, tem essa função de substituir, tá? Pois é, né? E eu falei do pronome relativo, né? Pronome relativo, ele vai ter também esse papel de substituir, mas mais do que isso, ele vai ter esse papel de ligar orações, né? Então, ele vai ligar duas orações, uma subordinada e a outra, né, principal. Olha só, por que pronome relativo? Existem vários tipos de pronomes. Existem pronomes pessoais, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronome, são muitos pronomes. Então, pronome relativo é uma classe, né, uma divisão dos pronomes, tá bom? Então, olha aqui como temos duas orações aqui. Percebam? Né? Não conhecemos o professor chegou. Né? E para unir essas duas orações, usei aqui a conjunção que. Né? Não conhecemos o professor, que chegou. Né? Nós vimos também quais são os pronomes. Né? E eu dividi aqui duas categorias. Né? Os invariáveis e os variáveis. Né? Os invariáveis são aqueles que não vão sofrer modificação, independentemente, né, onde eles estejam. O que, quem, quando, como, onde. Você não vai ver, por exemplo, queix, né? Quens. Você não vai ver isso. Sabe? Em contrapartida, né, nós teremos os variáveis, né, que vão sofrer alterações de gênero e número. Ou seja, você vai ver, por exemplo, cujo, cuja, cujo, cujas, quanto, quanta, quantas, aí tem a variação, né? Dependendo do gênero e do plural, né, do número. Não é isso? Vocês estão entendendo? Estou captando? Pois é, gente, vamos lá. Então, eu falei para vocês que existe aquele pronome que é universal, aquele pronome, né, que pode ser usado em quase todas as situações. Na dúvida, se você tiver assim, será que eu uso aquele outro? Usa o quê?
Usa qual, porque é quase certo que você estará ali usando, né, de maneira adequada. Então, o que, o qual são pronomes aí universais, tá? Por exemplo, os filmes a que assistir são bons, ou os filmes, né, os quais assistir são bons. Então, independente aí do que você queira usar, você pode usar. Você deve estar se perguntando, Chicote, por que aqui tem o aus, né? Porque aqui é uma questão de concordância, tá? O verbo assistir, ele é um verbo intransitivo, né? Desculpa, é um verbo transitivo indireto, tá? Quando é verbo transitivo indireto, ele exige o quê? Preposição, tá? Bom, eu falei de quem, né? O pronome quem sempre vai se referir a pessoas, tá? Sempre vai se referir a pessoas. Coloque isso em mente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a garota de quem, né? Nós falamos ali a pessoas, tá? Eu falei também dos pronomes onde, né? Que tem uma distinção muito grande entre onde, aonde, né? E de onde. O primeiro sempre vai se referir a lugar fixo, né? Onde não há aquela transição. O segundo, aonde dá uma ideia de dinamismo, né? É algo que está se locomovendo. Por exemplo, você pode perguntar para mim, Chicote, tu vai aonde? Eu vou ali na feira, né? Então, é o espaço que eu vou me locomover até a feira, tá? É alguém que está em trânsito, né? E de onde significa a origem, né? Chicote, tu és de onde? Sou de Belém, com muito orgulho, sou belense aqui, Papaxibé, né? Então vamos lá, você deve estar se perguntando, que Scott está falando muito rápido, essa é uma revisão também, a gente tomei também uma garrafa de café, eu estou falando isso aqui pela quarta vez, terceira vez, então vocês sabem, né? É difícil. O quanto? Bom, o quanto está relacionado a valores, né? Geralmente ele é relativo a pronomes indefinido, tudo, todas e todas, né? Por exemplo, fiz tudo quanto foi possível, comi tudo quanto tinha vontade, né? O como aqui ele pode ser equivalente a com que, tá? Geralmente ele indica expressões indicativas de modo, desculpa, ele retoma expressões indicativas de modo. Não concordo com a forma como o tratou, por exemplo, tá? Temos também o quando aqui, que já tem um sentido mais parecido com tempo, não é? Então, é o pronome relativo que equivale em que, né? E retoma expressões de tempo. Por exemplo, nessa época, quando, né, éramos crianças, ou seja, lá naquela época, naquele passado, né? Veja aí um sentido de tempo, não é mesmo? Falei também, né, de um quadro super resumitivo, super bacana lá que tem no livro de vocês, que é esse quadro aqui onde tem as conjunções, fala das funções e os exemplos, tá? Esse quadro aqui, dei uma olhada mais devagarzinho, que é bacana, eu gostei muito, tá bom? E, enfim, já que nós vimos aqui, tá? Nós vimos também como analisar a função sintática dos pronomes relativos, né? Primeiro você tem que decompor a sentença, tá? Essa semana eu quero falar um negócio aqui para vocês, né? Houve uma reclamação que houve um erro de digitação aqui, tava sentença sem CN, tá? Gente, perdoem-me. Nós temos que gravar muitas aulas. A gravação de uma aula é muito difícil, tá? Então imagina gravar várias aulas. Então é um processo longo. Não é assim de uma hora para outra. Então, ocasionalmente, haverá erros sim de ortografia. Não que nós não saibamos, tá? A gente sabe, mas é questão que nós somos humanos, né? Somos passíveis de erro, ainda mais sobre uma carga de trabalho grande, ainda mais que está trabalhando muito. Então, erros de digitação são compreensíveis, tá? Então, desculpem aí qualquer coisinha, mas eu já ajeitei aqui, né? Então, voltando ao assunto, você tem que decompor a sentença, tá? Decompor a sentença. Quer decompor? São duas orações, você vai transformar, vai tirar de um período para duas orações, né? Dividida por ponto, tá? Troca o nome pelo referente, ou seja, você vai trocar a conjunção que, né, por aquele nome que ele está substituindo, né? E analise a questão, né? Por exemplo, aqui, ó, o escritor que assinou o livro era o Chico, né? Então esse que aqui, preste atenção, olha só, decompõe, né? São duas orações aqui. Então, olha só, o escritor
era o Chicote, que é o primeiro que assinou o livro, a segunda oração, né? Então decompus, né? Então a segunda está aqui, a primeira está ali, e tem que substituir esse que pelo nome que ele retoma, que é escritor, tá? Então o escritor assinou o livro. Então qual é a função que esse que desempenha? De sujeito, tá? Isso aqui é mais para relembrar vocês, porque na aula passada isso tem pormenorizado lá, tem explicadinho, tá? Então já que a gente já fez a revisão rápida, vamos para os exercícios, tá bom? Bom, gente, vamos lá para a atividade, né? Agora, não sei se vocês estão vendo, tá caindo torozão aqui. Chuva daquelas da grossa, gente. Espero que não atrapalhe vocês aí, tá bom? Então, olha só, espero que você já esteja com o livro aberto aí na página 64 e nós vamos ler o seguinte trecho, né? Lá na prática linguística, tá bom? Então, veja lá. Há alguns animais que se fingem de mortos. Em vez de correr ou lutar contra o inimigo, eles se deitam imóveis, parecendo mortos. Isso confunde muito predadores, que preferem se alimentar de animais vivos. Esse tipo de comportamento dos gambás norte-americanos deu origem à expressão brincar de morte. Quando atacados, eles mancam, caem e rolam no chão. Fecham os olhos e ficam com a língua para fora. É o suficiente para afugentar a maioria de seus inimigos, né? Bom, diante da leitura desse texto aí, vamos às questões, não é? A primeira questão é, podemos dizer que esse texto é predominantemente o quê? Bom, como nós vimos aí, esse texto, ele não tem narrador, ele não tem uma história ficcional, né? Então já não é texto narrativo, ele é um texto objetivo, o texto, claro, curto, que cumpre sua função. Qual é a sua função, né? Vamos ver agora. É expositivo? Será que é expositivo? Será que o intuito dele é expor algo ao leitor, né? Vamos ver, vou colocar a questão de baixo. Narrativo não é, né, gente? Não tem narrador, não tem personagem, não tem nada disso, então não é um texto narrativo, tá? Descritivo, embora tenha algumas partes de descrição, na essência ele não é um texto descritivo, tá? Ele não é. Argumentativo, ele tem o intuito de falar, ele tem o intuito de convencer alguém sobre determinado ponto de vista, ele tem o intuito de argumentar. Vocês acham isso? Acho que não também, né? Então ele não é um texto argumentativo. Narrativo, descritivo? Também não. Nem narrativo, nem descritivo. Então a resposta seria letra A. Você que acertou, está de parabéns. Vou beber um pouquinho de água aqui, com essa licença. Vamos lá a seguir, gente. O objetivo principal desse texto é... Qual é o objetivo principal? Mostrar que os gambás são animais covardes. Será que aqui há essa questão, né, desse sentimento de covardia, né? Será que sobreviver é um ato covarde? Será que o texto traz isso? Bom, na minha humilde opinião, não, né? Eu acho que essa questão do covarde não entra aqui nesse texto, né? Não dá. Provar que os gambás têm atitudes erradas na natureza, né? O texto traz também esse valor de juízo, que eles estão fazendo coisa errada. Pô, eles estão sobrevivendo, gente. Presta aí. Estão sobrevivendo. Então, acredito que não seja coisa errada, né? E o texto também não traz isso, né? Argumentar contra o estranho comportamento do gambás, né? Embora realmente seja um aspecto estranho, né? Se fingir de morto, ele não está argumentando, não é um texto argumentativo, certo? Narrar a maneira como os gambás sobrevivem na natureza, né? Olha, não é uma narração também, né? Então trazer para o leitor curiosidade interessante sobre os gambás, né? Exatamente isso. Eu acho interessante que esses comportamentos do gambás, né? Muitos humanos têm, porque em situações de perigo, em situações de assalto, né? Muita gente se finge de morto e acaba funcionando, né?
tem um caso que um assaltante foi abordar uma pessoa, né? E essa pessoa era um policial, né? E o policial sacou a arma, o assaltante se fingiu de morto, né? O policial deu as costas, né? Aí o assaltante lá e rapidamente pegou pelas costas lá o policial e acabou efetuando, né, um assalto. Mas olha aí a esperteza do ladrão, né? Se fingir de morto lá com o policial. Então é algo esperto, né? Terceira, em seus inimigos, no final do texto, seus se refere a inimigos de quem, né? Então aqui é uma questão interpretativa. Você vai ter que votar no texto, né? Interpretação sempre a resposta estará lá no texto, tá? Presta bastante atenção nisso. Interpretação, a resposta está lá no texto. Então você tem que ter a paciência de retomar, ler o texto, porque é simples, cara. Se você errar uma questão de interpretação, é porque você não teve a devida atenção, tá? Então, os seus se refere a animais que foram mortos? Foi algum animal morto realmente nesse texto? Não, né? Tá falando de uma tática lá que eles se fingem de mortos. Presta atenção. Se fingem de mortos, né? Eles não estão realmente mortos, né? Do povo norte-americano, vocês acham que o povo entrou em algum momento nesse texto aí? Porque se entrou, me avisa, que eu não vi em canto nenhum. Então a B não é, tá? Dos animais predadores, né? Seus se refere a animais predadores? Eu acho que não. Dos gambás, sim, né? Quem é o inimigo do... Quem são os inimigos aí? São dos gambás. Então, a alternativa correta seria a letra D, tá? Então, quem marcou a letra D tá de parabéns, tá? Segunda consecutiva, assim espero eu. Então, vamos para a próxima. Alguns animais se fingem de mortos. Para quê? Né? Lutar contra o inimigo? Será que ele vai se fingir de morto lá para lutar? Será que é essa a lógica? Claro que não, né, gente? É uma questão de sobrevivência, né? Devorar os animais vivos? Não, também, né? Fingir de morto para devorar? Não, só se for, sei lá. Né? Se for um tigre, se fingir de morto ali, finge que está dormindo. Pra dar o bote lá na sua presa, talvez sim, né? Enganar seus inimigos, né? Talvez sim. Bora deixar essa stand-by que a gente vai ver já já se essa é realmente a correta, tá bom? Brincar com seus amigos. Bom, isso aqui já é mais aqui com nós humanos, né? Quando a gente é criança, a gente brinca lá de vivo ou morto, alguma brincadeira desse tipo, pra dar aquele susto no colega, mas não é nesse caso desse texto, né? Então, vamos passar adiante aí. Atrair seus predadores, porque o cara vai dormir para atrair seus predadores. Será que é isso mesmo? Não, né? Então, obviamente, quem marcou a letra C aí está certa, tá? Letra C. Então, vamos para a próxima. Quinta. Os gambás, quando atacados, preferem o que, Chicote? Deitar-se ficando sem se mexer? Bora deixar o stand-by. Andar de olhos fechados? Não, né? Aí que eles seriam devorados. Seriam presas fáceis, rapidamente aí dos seus predadores, né? Lutar com todas as forças? Também não. Correr para longe? Isso aqui, na verdade, quem faz é a gente, né? Quando a gente está aí na rua, a gente vê numa rua deserta, vê um cara dobrando de um bike, né? O que você faz, né? Eu corro, né? Minha canela já não é pequena, então rápido eu sumo da vista lá do cara, né? Mas não é a situação aqui, né? Então a situação é a letra A, deitar-se ficando sem se mexer, tá? Você aí que acertou já pela quinta vez consecutiva, né? Parabéns. Assinale a alternativa que contém uma afirmação do texto. Então você vai ter que ler o texto e na medida que você lê o texto e essa afirmação, você tem que ver se confere ou não, tá? Então olha aí. Todos os animais se fingem de mortos quando são atacados. Lá ele fala de todos os animais, vocês acham isso?
Claro que não, né? Fala só de um grupo lá, né? De um grupo de animais. Muitos animais gostam de ter como alimento animais vivos? Pode ser que sim. Vamos deixar stand-by essa aí? A gente volta daqui a pouco. Alguns animais, como o gambá, lutam até ficar com a língua para fora. Eles lutam, gente. Que nada, eles desistem, ficam lá fingindo que são mortos, perto, né? A expressão brincar de morrer refere-se ao comportamento dos predadores do gambá. Mano, se fosse brincadeira, né, ele não matava o bicho, né? Isso aí é questão de sobrevivência, cara. É questão de valendo mesmo. Então não se refere aos predadores, essa questão de brincar. Se fosse pelo menos aqui com nós humanos, aí sim, né? Até caberia, né? O estranho comportamento dos gambás afasta de todos os seus predadores. Todos? Afasta, será? Acho que não, né? Então, letra B aí, quem marcou, tá? Bom, sétima questão, vamos lá. Há alguns animais que se fingem de mortos. Se essa frase for escrita no tempo passado, os verbos ficarão de que forma, né? Haverá aqui é futuro. Então, aí você já descarta a, tá bom? Então, haverá de novo, descarta, tá? Descarta B, haverá futuro, tá? Descarta B. Houve é passado, né? Mas presta bem atenção, olha só, vocês erram muito isso aqui, impressionante. Olha só, sempre quando for, né, uau, tio, não, isso aqui é futuro, tá, gente? Estou com uma caneta bem pirenta aqui, sabe? É difícil escrever, mas eu vou tentar, tá? Sempre quando for o M, tá? É passado, tá bom, gente? Passado. Então, olha só, vocês confundem, cara. Vocês querem falar de algo que foi no passado e colocam com ao tio, sabe? Isso aqui é futuro e o M é passado, tá bom? Presta atenção nisso. Então aqui, ó, fugirão é futuro, então não caberia, já que o comando da questão ele quer o passado, certo? Então, houve e fingiram, certo? Aí sim, ó, M, passado, houve no passado. Então é a alternativa D, né? Mas bora ver aí. Olha aqui. Haveriam e fugiriam. O chicote, isso aqui parece passado, né? Mas não é, gente. Isso aqui é futuro imperfeito, tá? Então quem marcou aí a alternativa D está de parabéns, sabe? Você vai ganhar de mim. Você que chegou até a alternativa 7. Você vai ganhar. Pode escrever isso aí. Meu prestígio, né? Porque eu tô pobre. Não tem dinheiro para dar presente para ninguém. Então bora lá para a próxima. Oitava questão. Animais que se fingem de mortos. Essa frase escrita no singular fica como? Né? Então bora reflexionar aí em número. Há animal que fingem. Olha aí o fingem nessa desinência. Esse M aí no final quer dizer que está no plural. Então a já está de fora, tá? A não é, tá? Há animal que se finge de morto. Se você prestar atenção aí, todas as palavras estão no singular. Então, a B é a nossa questão, tá? Mas bora ver as outras. Vamos lá ver. Há animais... Ixi, tem um essa aqui, já não está no singular. Há animais de novo, finge... Ixi, não. Há um animal, cara. Isso aqui é um erro de concordância, né? Sempre quando for o verbo haver, né, sempre vai ficar no singular, tá? Então é A mesmo, tá? Então, quem colocou aí a letra B, você está de parabéns, né? Meu prestígio só aumenta. Bora lá para a próxima, que o tempo corre e nós temos que, no primeiro período do texto, a palavra aqui pode ser substituída, né? Se você viu a aula passada, se você viu a revisão aqui que eu fiz no início, você sabe que o que e o qual são palavras universais que podem ser substituídas, né? Pode ser colocado ali e quase todas os pronomes relativos, né? Então, dessa forma, né, cujo tem um sinônimo aí, tem uma semântica de posse. E se você for lá no primeiro período do texto, não é uma questão de posse, tá? Não é, né?
Onde, né, se refere a lugar. Também não é a questão, não é a lugar lá que o texto está se referindo. O texto está se referindo a animais, tá? Animais não é pessoa, tá? Então quem sempre vai se referir a pessoas. Então não é quem também. As quais, pode ser as quais, Scott? Até poderia, né? Mas animais é uma palavra masculina, né? E esse aí tá atrapalhando a parada. Então, as quais não é. O certo seria os quais. Então, quem colocou aí a alternativa E, tá certo, tá? Lembrando que é E, não é é. É acentuado, tá? Embora nós aprendamos lá nas séries iniciais que seja não é E. Uhul! Vamos lá para a 10ª questão. Né? Os gambás atacados marcam, caem e rolam no chão. O motivo do uso da vírgula nessa frase é o mesmo que na seguinte frase. Olha só, gente, o uso da vírgula, eu queria dizer para vocês que é uma coisa fácil. Eu queria fazer como muitos professores fazem, que falam que dão macete para fazer isso, fazer aquilo outro. Mas na verdade é que, mano, vírgula é muito complexo. É muito difícil, porque além das regras propriamente ditas de pontuação, vírgula mexe com sintaxe, mexe com... Mano, sintaxe, a gente está estudando sintaxe, orações subordinadas, é sintaxe. Você sabe o tão complexo é, você sabe o tão difícil é. Então não dá para falar assim, olha, faz aquilo outro, né? Mas eu posso falar aqui uma das funções da vírgula, que é enumerar, né? Se eu falar aqui da seguinte forma para vocês, olha só, gente, mamãe mandou eu comprar umas coisas lá na feira, né? Limão, carne, peixe, né? Eu estou enumerando aqui os elementos que eu vou comprar lá na feira. Então, quando eu enumerar esse elemento, eu coloco entre eles vírgula, né? Vírgula serve para isso, né? Por exemplo, chicote é lindo, bonito, inteligente, né? Aí entre o lindo, bonito, inteligente, eu coloco a vírgula, né? Então, a vírgula tem essa significação, tá? Então, logo de primeira aqui, os gambás soltam cheiro ruim, alimentam-se de frutas, se fingem de mortos, né? Então, a vírgula está desempenhando esse papel aqui de numeração, né? De cara, a letra A, quem marcou está certo, né? As outras, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, na letra C, os gambás se fingem de mortos, mas os outros animais também. Aqui já é uma questão, né, de uma oração coordenada, né? Temos duas orações, sendo que uma é adversativa, né? E já que temos uma conjunção adversativa mais aqui, sempre entre as duas orações haverá uma vírgula, né? Por isso que é tão complexo o uso da vírgula, né? Mas não é o mesmo caso que da oração aqui supracitada na questão, né? Então quem marcou a letra A está certíssimo. Quem acertou essa, estou muito orgulhoso. Você vai ganhar mais ainda prestígio de mim, tá bom? Parabéns aí. Agora vamos lá para a 11ª questão. Ainda analisando o primeiro período do texto, podemos afirmar que, dentro do contexto, a segunda oração poderia ser substituída por quê, gente? Hein? Quem chuta essa aí? Que foge de seus inimigos? Será? Que enfrenta seus predadores? Talvez não. Que assusta seus inimigos? Não. Que morreram para afastar seus inimigos? Não, que são muito espertos, né? Porque essa tática de fingir de morto é uma esperteza aí que os gabais, né, fizeram. Então, quem colocou aí a letra E, tá de parabéns novamente, tá? Então, vamos para a 12ª aí. Temos essa frase aí, você vai ter que ver para a questão e colocar dentro desse espacinho aí, né? Contra o ataque, né? Eu, tracinho, como um gambá. Então, temos essas alternativas aí, né? Você vai ver qual melhor se encaixa aí, né? É uma questão de concordância também, né? Se você colocasse, por exemplo, contra-ataque, eu se defendo como gambá, né? Não sou estranho, né? Não sou errado assim, como, ixi, não tá certo isso aí não, né? Então a A não é não, né? Agora tem uma coisa que muitos de vocês, principalmente aquelas pessoas que não têm uma boa base de estudo, que não têm uma boa base de, enfim, né, de gramática, português, falam, olha, me defendo, me pegando, tá errado, tá? Porque o me e depois o verbo no caso, gente, é um erro gramatical, né? Então, sempre quando você usar um me, é sempre no final de frase, não vem verbo depois. Por exemplo, pega essa água para mim.
Tá vendo? Não tem mais nada de mim, depois de mim. Então, me pegando. Não, não existe isso, né? E essa C aqui, veja aí, olha aí, ó. Me defendendo-me, né? Parece que perto da periferia tem uns amigos aqui, uns brothers, que eles falam da seguinte maneira, ó. Eu sou desguiado eu, Chicote, né? Eu sou bonito eu. Aí, olha, eles falam, eu sou bonito, né? Ainda falo eu novamente, desnecessariamente, é um pleonasmo. Ou seja, por mais que tenha aí um aspecto de evidência, né? É redundante, cara. É redundante. Não tem finalidade. Não tem por que ficar repetindo, me defendendo-me. Eu sou bonito, eu. Não, né, gente? Então aí, quem marcou a letra C está de parabéns, né? Olha só, contra-ataque, eu me defendo como um gambá. Então esses pronomes átomos aí, geralmente eles, né, concordam com o verbo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então quem marcou letra D, tá? Tá certo. Então vamos para a 13ª de 14 questões. Então estamos aí na penúltima questão, tá? Na frase, assim como na novela das outras, na qual se torce para que os personagens se esperem ou se afundem em suas encruzilhadas existenciais. Nossa, parece que está pisciando, né? Por ter, né, problemas existenciais. Mas enfim, mudando de assunto, né? Voltando para o assunto, na verdade, que eu estou dispersando aqui, né? Qual dessas aqui vocês acham que pode ser substituído lá naquelas duas expressões que estão em amarelo sem perda, né? Sem perda aí de sentido. Epa, olha só. Dentre essas, né? O que melhor se encaixa a letra E, tá? Letra I. Por quê? Porque, ó, vamos substituir lá, ó. Assim como na novela das 8, né? Em que se torce a fim de que os personagens, né? Não fez sentido no né? Se colocássemos os outros, não faria sentido. Por exemplo, na letra B aqui, o cuja já é questão de pertencimento, ou o onde é questão de lugar. E nenhuma dessas... dessas que eu falei agora, né, caberia lá porque tem sua especificidade, né? Então vamos para a 14ª aí, finalizando nossa atividade. Analise o período abaixo e em seguida avalie as afirmações feitas, tá? Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar de animais vivos. A palavra isso se refere à atitude dos gambás de se deitarem imóveis, parecendo mortos diante do inimigo, né? Sim, né? Com certeza, isso se refere a isso. Segundo a palavra, que evita a repetição do termo muitos predadores, sim, também está certo, né? O sujeito do verbo preferir é o pronome isso? O sujeito do verbo preferir. Será, gente? Olha aqui. O sujeito do verbo preferir. Então, esse verbo aqui, tá? Ele está falando que o sujeito desse verbo é o pronome isso. Né? Não, né? O sujeito aqui é predadores, tá? Então, a terceira está errada. A palavra aqui equivale aos quais, com certeza. Nós já vimos isso, tá bom? Na frase, ele é um homem muito vivo, sempre que tira alguma vantagem, o adjetivo vivo tem o mesmo sentido que o período acima? Olha, lembre que aqui acima, né? Vivo aqui quer dizer animais vivos, vivo mesmo, né? De vida e tal. E aqui, vivo, quer dizer pessoa, né? Com vitalidade, pessoa cheia de energia, pessoa que tem energia mesmo, né? Então são sentidos diferentes, tá? Então aqui A1, A2 e A4 estão corretas, tá? Então aí, quem marcou... Não é a letra E, tá, gente? Aqui é essa aqui, ó. Vou falar para vocês, tá? Quem marcou a aí está corretíssima, tá? Para você que gabaritou a prova, muito parabéns, muito obrigado. Para você que não, estude mais, menino. Muito obrigado pela companhia até aqui. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para tratar de português ou redação, você pode entrar em contato com esse WhatsApp aí. Muito obrigado, amores, e até a próxima. Beijocas!